continuar falando de política. Estamos recebendo o vereador Neto Peters do Novo para a gente conversar sobre Joinville, a nossa região. Bom dia, vereador. Tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Fernandinho, Mosca, Diego. Um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Muito bem. Vereador, primeiro mandato e a gente sabe que a cidade de Joinville tem muitos desafios, né? Dá para elencar aí 2, 3 principais desafios de Joinville? Para o momento aí a gente está vendo como o transporte coletivo, uma situação bem importante, né, para a cidade, e a gente precisa também de algumas obras estruturantes que correlativas com o governo do estado de Santa Catarina também. Enquanto cidade eu vejo que é importante essa situação. Enquanto município a gente tem um desafio na área da saúde, né? A gente consegue visualizar isso também, mas eu vejo aqui o transporte coletivo como importantíssimo. Vereador, o senhor está participando das comissões de cidadania, de legislação e de urbanismo. Na de legislação, o senhor é relator para analisar justamente os projetos de lei da prefeitura que revisam, né, esse sistema de transporte coletivo aqui da cidade. Já existe uma definição sobre os projetos encaminhados pelo Executivo? Sim, eles entraram na Câmara de Vereadores fazem 2 semanas, então a nossa equipe técnica já está se debruçando e fazendo as análises, as avaliações, fazem 2 semanas. Hoje, no período da tarde, às 15 horas, na Comissão de Legislação, já está na pauta para colocar em discussão e votação. Então nós vamos ver com os outros vereadores, vereador Lucas, vereador Henrique, vereador Nado e vereador Sidney, para a gente colocar em discussão esse projeto, esses 2 projetos, são 2 projetos do transporte coletivo, e colocar em votação esses 2 projetos. A gente sabe que a prefeitura está acompanhando, então a gente espera que um procurador, que é um advogado do município na comissão de legislação que avalia a legalidade, esteja junto acompanhando para eventualmente tirar dúvidas, porque a gente sabe que o tema transporte coletivo, além de polêmico, além de várias pessoas estarem atentas, teve alguns processos judiciais que foram positivos para a prefeitura, foram negativos para a prefeitura. Então essa questão de legalidade na comissão de legislação é super importante para a gente buscar sanar ao máximo situações como essas de processos judiciais. Como o senhor explicou, né? É claro que precisa de toda a questão da análise, a votação e tudo mais, mas qual é o posicionamento, né, do senhor como relator, né? Porque o transporte público municipal, quem é de Joinville ou quem sabe desse tema, há muito tempo que a gente discute né, sobre essa questão da nova licitação e tudo mais. Qual é o posicionamento neste momento do relator? Precisa ser revisto? A gente precisa uma nova licitação de forma urgente? Bom, o meu parecer para o projeto é favorável, já coloquei no sistema na sexta-feira da semana passada, então a gente trabalha até pelo princípio da transparência, da visibilidade para os outros vereadores, lá eles conseguem ver que o projeto é favorável. Eu vejo que a prefeitura está fazendo a lição de casa, né? Ela fez uma auditoria na tabela de custos, que a gente sempre ficava em discussão se a tabela de custo estava correta, não estava correta, fez uma auditoria, está dentro do sistema SEI da prefeitura, os vereadores podem pedir acesso a essa planilha de custos através do pedido de informação. A prefeitura está fazendo um segundo ponto que é super importante, que é uma consultoria com a empresa FIP, então uma empresa renomada que já trabalha em outras grandes cidades, uma empresa que está fazendo essa consultoria, e essa parte de desburocratização, essa parte de simplificação, essa parte de regulamentação para dar segurança jurídica nas leis, para ter a licitação, ela é fundamental. Para ter uma ideia, de 8 leis que são revogadas para ter uma nova lei e 3 são simplificadas, porque com as regras atuais a gente não vai ter uma licitação que ela seja boa para as 3 partes. A licitação ela precisa ser boa para as 3 partes. Primeiro, para o usuário do transporte coletivo. Segundo, para a prefeitura. Terceiro, para as empresas. Esse equilíbrio da licitação ser boa para as 3 partes, ele é fundamental. Não adianta ficar bom para 2 partes e para uma ruim. Então, isso aqui é fundamental. Isso é possível pelo projeto, vereador? Eu acredito que sim. São 2 projetos de lei. Um onde estabelece a estrutura macro que vai ter uma lei de transporte coletivo, uma lei de transporte por aplicativo, uma lei de táxi, tal. E aí a gente se aprofunda mais na lei do transporte coletivo. Então a gente tira algumas regras que estavam escritas em leis que deveriam ser cláusulas contratuais.
algumas obrigações que são do município, algumas obrigações que são das empresas, por exemplo, e algumas obrigações que são dos usuários também. E aí a gente tira um pouco disso tudo que estava em lei e deixa para ser definido em contrato. Por quê? Porque, por exemplo, a publicidade que fica atrás do ônibus hoje não pode entrar na planilha de custos. A publicidade ela não está em lei e não está em contrato. Então, acaba que isso dificulta um pouco, engessa o processo, então a gente está tirando tudo isso que engessa o processo para facilitar as melhorias e as necessidades, as atualizações de mercado relacionado ao transporte coletivo também. Na cidade X tem essa melhoria aqui, podemos botar em Joinville? Não pode, porque hoje a lei não permite. Futuramente a gente tirando essas proibições, tem uma melhoria na cidade X. Podemos conversar com as empresas para ver se é possível colocar na cidade de Joinville também. Então esse é um dos pontos positivos. São burocracias que acabam atrapalhando tudo, né, vereador? Infelizmente. Vereador, mudando um pouquinho de assunto, o Conselho da Cidade vem discutindo, né, sobre um projeto de autoria do senhor que trata das vagas de garagem nas construções residenciais, né? A lote é bem clara, né? É uma vaga para cada unidade de construção, né? Pela sua proposta, o que muda? Inicialmente a gente colocou como 0 vagas de garagens como obrigação. Em outras palavras, o construtor e o cliente, eles avaliam como é melhor para eles. Por quê? Um apartamento de R$1 milhão a pessoa não vai comprar sem garagem, obviamente. O cliente não vai comprar sem garagem. Então, inicialmente a gente colocou dessa forma e não foi muito bem aceito. Porque daí as pessoas vão estacionar o carro na rua, e foi avaliado de diversas formas. O que a gente tem de variação disso é que para cada 2 apartamentos, uma vaga de garagem, e isso seja desvinculado. Hoje cada apartamento tem que ter uma vaga de garagem. E também a questão de discussão no Conselho da Cidade foi relacionada a garagens subterrâneas. As garagens subterrâneas, a gente tem uma situação de risco, de alagamentos, tem uma situação de manutenção mais cara, tem uma situação de construção mais cara. A nossa proposta com emenda, com substitutivo, que foi mandado para o Conselho da Cidade e discutido essa semana que passou, foi que da altura do prédio, tirar os andares de garagem para não constar na altura do prédio. Por que a gente está discutindo sobre isso? Porque, eventualmente, alguém queira construir um loft, queira construir uma kitnet, e aí colocar uma garagem para cada um vai ficar caro numa região que talvez não precise. Então, teve uma situação no gabinete que a gente recebeu que o cara falou, olha, eu posso construir 3 andares. Agora, se eu tiver que construir mais um andar para garagem, eu não consigo construir um 4º andar para residências. Então, a partir disso e de 3 pessoas estarem reclamando com situações parecidas, foi que a gente iniciou as discussões a respeito disso. O Conselho da Cidade ele foi bem favorável na discussão, mas ele decidiu por não tomar uma decisão no Conselho da Cidade, apesar dele ser opinativo, não tomar uma decisão naquele momento, deixar os técnicos da Prefeitura reavaliar a proposta com mais profundidade, para dentro de 2 semanas, 4 semanas, 1 mês, retornar à discussão a respeito. Então foi positivo de eu estar junto na discussão do Conselho da Cidade para colocar o ponto de vista do vereador, por que eu coloquei esse projeto de lei, o que ele tem de positivo, o que ele tem de negativo, e aí deixar eles tomarem as discussões e as decisões lá. Vereador, para a gente encerrar, nosso tempo está quase terminando já, um pouquinho sobre política, né? A Câmara de Vereadores tem uma boa base em relação à questão do Executivo, né? O prefeito não tem muita dificuldade para aprovar projetos na Câmara. Como é que o senhor avalia a questão da oposição, da fiscalização feita atualmente pela Câmara? Bom, a oposição ela é importante, tá? Em qualquer democracia a oposição é importante. Tanto o prefeito quanto o presidente da Câmara, o vereador Diego, mencionaram independência como palavra-chave em entrevistas. E isso é muito salutar para a democracia, é importantíssimo. Realmente, a gente tem uma possibilidade, a gente tem uma base junto com os vereadores, só que eles têm a possibilidade de discutir os projetos junto com as secretarias, de não concordar com ações, de solicitar refinos e melhorias nas cláusulas das leis. Isso é natural. Então a gente vem construindo junto, gera um certo trabalho a gente conversar com vários vereadores e buscar, mas a política é a arte de dialogar, né? E nós estamos trabalhando muito bem dessa forma até o momento. Espero que nos próximos meses, ano que vem também, que é um ano de campanha, a gente consiga continuar nesse momento positivo para a cidade de Joinville.
Vereador Neto Peters, do Partido Novo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, sucesso e até uma próxima. Eu agradeço aqui a oportunidade, destaco aqui rapidamente que a gente tem um perfil, umas bandeiras no gabinete de fiscalização, de desburocratização, transparência e redução de custos no gabinete. Nós chegamos a R$480 mil de janeiro de 2021 até agora, esperamos ultrapassar R$1 milhão em 4 anos, então é um ponto importante aqui para a cidade. Agradeço o espaço e sempre fico à disposição. Bom dia a todos e boa semana. Obrigado, vereador. Bom dia.